Bom dia, queridos jovens do oitavo ano. Vamos aqui para mais um vídeo, mais uma sexta-feira de história, tá bom? Essa sexta-feira mais tranquila. Vocês já devem estar aí de posse das atividades que eu passei para vocês do período que compreende a primeira quinzena de agosto, do dia 1 até o dia 15 de agosto. Vocês podem ver aí, eu tô com ele aberto no meu computador aqui. Vocês podem dar uma olhada que eu mandei pouquinha coisa para vocês, né? Eu pedi uma pesquisa, eu pedi para vocês completarem e responderem ali o quadro e depois vocês completarem o outro quadro com as palavrinhas já prontas. Por que que eu pedi? Porque isso aqui são coisas que vão mostrar para mim que vocês entenderam. Vocês podem fazer com cuidado, devagar, sem pressa, com dedicação, tá? Ia me dar tempo para poder gravar um vídeo curto para explicar para vocês tranquilo, e vocês vão ter um pouquinho mais de tempo para poder trabalhar aí o resto das coisas, tá? Então, ó, vamos se ajudando, tá bom? Bem, todos estão convidados para a reunião dos pais que vai acontecer essa semana aí, para vocês terem contato com as atividades que vocês entregaram, ver se vocês acertaram, como é que ficou as notas. Eu queria dizer que eu estou bem feliz com vocês, parabéns de verdade. Eu achei que talvez as atividades à distância assim fosse difícil, que talvez vocês não entendessem, não fizessem, mas bastante gente fez. A maioria dos alunos me entregou bem feito, então parabéns para vocês, muito obrigado por não terem desistido, por terem conseguido. E mesmo quem fez e não fez certo, só de ter feito, de ter tentado já é muito, né? É melhor do que você ficar de braços cruzados na sua casa sem fazer nada para tentar mudar o que está acontecendo, tá? Então parabéns por vocês terem agido aí, terem botado a mão na massa e feito. Por isso que agora eu estou até recompensando vocês com uma atividade mais tranquila, mais fácil de fazer. A primeira coisa é a pesquisa do filósofo em folha separada, óbvio. Identifiquem bonitinho o nome, o número e a série, tá? Eu dei ali o nome de 7 filósofos para vocês escolherem: o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire, o Rousseau, o Kant, o Newton e o Adam Smith. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pesquisar em folha separada, devidamente identificado, como eu falei. Vocês vão ter que pesquisar, ó, a vida e obra dele, onde ele nasceu, pai de quem, em qual camada da sociedade ele era, estudou em qual faculdade, fez qual curso, tá? Ele falava sobre o que, qual era o tema dele, tá? A obra, o que foi que ele escreveu, para quem ele escreveu, quais foram as ideias que ele teve. E aí eu quero, e a parte mais importante, que é a parte que eu vou avaliar de verdade, porque é o que eu sei a vida e a obra dele, o que eu não sei é se vocês sabem. Então, a parte mais importante é o finalzinho. Eu quero que vocês escolham uma frase famosa. Todos os filósofos que tem aqui, eles têm uma frase famosa. Então, por exemplo, Voltaire dizia uma frase assim: olha, eu posso não concordar com o que você pensa, mas eu defendo o seu direito de poder dizer. Deixa eu ver, o John Locke, o Montesquieu criou os 3 poderes, o espírito das leis. O que significa o espírito das leis? Eu quero que você pegue uma frase dele e explique o que é o espírito das leis para o Montesquieu. Pronto, escreve lá. Do que você entendeu fazendo a pesquisa, né? O John Locke falava que a gente era uma folha em branco. O que significa dizer que o homem é uma folha em branco, né? Então eu quero que vocês expliquem isso daí, tá? Escolhe uma frase dele legal, escreve a frase dele lá e fala: olha, nessa frase ele quis dizer isso, isso, isso e isso. Se vocês não tiverem se vocês não entenderem a frase dele, vocês podem procurar na internet que tem a explicação das frases, não é difícil de fazer, tá? Depois a gente tem o quadro com os 3 poderes. Então você tem lá na coluna o executivo, o legislativo e o judiciário. São os 3 poderes que eu falei para vocês. E aí, o que eu preciso que vocês façam? Vocês escrevam qual é o cargo daquele poder na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal. Então, por exemplo, o poder executivo, de quem executa as leis. Qual é o nome do cargo do executivo no município? Como chama o cara que administra o município? Como que chama o cara que administra o estado? Como que chama o cara que é do poder executivo e administra o país, tá? Mesma coisa no legislativo, mesma coisa no judiciário, tá? É uma tabela que todo site que você pesquisar tem. Aí a pergunta é simples: quais desses cargos, desses 9 que você colocou aí, são eleitos pelo voto da população e quais não são eleitos? Quais são por nomeação ou por concurso ou por indicação, tá? B, qual função do executivo, qual a função do legislativo e qual a função do judiciário. É só você ver o nomezinho deles aí que vocês conseguem explicar, tá? É só para explicar o executivo, o legislativo e o judiciário. Não é para explicar as esferas, tá? Só os poderes, tá?
Eu falo tá demais, né? Toda hora eu tô falando tá, vou parar de falar tá. A última atividade pede para vocês completarem a tabela. Então, essa aqui eu acho que, que eu não expliquei para vocês. Tudo que caiu aí eu já expliquei, mas essa aqui eu já expliquei, mas eu falei mais por cima. Então, a Revolução Francesa, o Iluminismo de uma forma geral, ele vai lutar contra um antigo jeito de se fazer o governo, né? Então, antigamente, os reis eram absolutistas, como vocês estudaram no 7º ano. Os reis eram absolutos, eles eram líderes, mandavam em tudo. O que vai acontecer? O iluminismo ele vai surgir com a democracia, com a ideia de república, com a ideia de que todo mundo é igual, portanto todo mundo tem que decidir os caminhos que o país vai seguir. Claro que isso é uma ideia que a burguesia queria fomentar, que a burguesia queria que essa ideia estivesse na sociedade para que a burguesia dominasse, né? Então a ideia de que os reis já não mereciam estar lá era a ideia que o iluminismo estava dizendo, né? Peraí, foi Deus que colocou o rei lá, mas e se a gente pensasse num mundo onde Deus não interferisse na política, onde nós escolhêssemos os nossos representantes, né? Então o iluminismo traz essa ideia. O antigo regime é esse antigo regime, com um rei malvado, déspota, que vai lá e toma o poder à força e manda em todo mundo, e ele tem todo o poder concentrado nele, né? E o rei ideal, o líder do governo ideal para os iluministas é uma espécie de déspota esclarecido, né? Um déspota que seja bondoso, que haja pela moralidade, que seja inteligente, que divida o poder com as outras camadas da sociedade, que era o que a burguesia queria, né? O antigo regime era um regime onde não tinha mobilidade social. Quem nascia pobre era pobre, quem nascia nobre era nobre, quem era do clero era do clero. Então, é uma sociedade estamental, ela não se mexia, né? Quem nascia numa camada morria naquela camada. E aí a ideia do iluminismo, de que todo mundo é igual, vai possibilitar que pessoas de outras camadas sociais possam emergir socialmente, possam subir de camada, que é o caso da burguesia. É o cara que era pobre, tinha seu mercadinho, ficou rico vendendo alguma coisa, ou era sapateiro e produzia sapato, ficou rico produzindo sapato, ficou rico comprando e vendendo, traficando. Negros na época, tinha tráfico de negros. Então esses caras que cresciam socialmente, ficavam ricos trabalhando, a burguesia, né, eles ganhavam poder e agora eles estavam participando da política, tá? Então no antigo regime, quem eram os grupos que dominavam? Era a nobreza e o clero, né? Os padres e as pessoas de sangue real, né? Os nobres. E aí com o iluminismo e a Revolução Francesa, a burguesia vai assumir o poder. E eles vão começar a decidir as coisas dos países, as nações, tá? Então, por exemplo, antes, no antigo regime, todo mundo pagava imposto, né? E a burguesia, inclusive, ela sustentava o luxo, né? Que é o luxo dos reis, das rainhas na época. E quem era nobre, quem era da igreja, não pagava imposto, né? E a burguesia pagava para sustentar todo aquele luxo deles. Esse é um dos motivos da revolução, é a questão dos impostos. Até hoje a questão dos impostos é motivo para ter briga, para ter revolta, né? Quando a burguesia assume o poder, ela já faz uma distribuição diferente da taxação de imposto, mas os pobres continuam pagando imposto, tá bom? Então a revolução não muda isso. Ali na tabela, onde está escrito isenção de imposto, o que significa ser isento de imposto? Isenção é você não precisar pagar. Tipo, eu sou isento, eu não preciso pagar imposto. Então, na antiga sociedade, quem não precisava pagar imposto era só os nobres e o clero, os padres, né? E aí, depois, no novo regime, não vai ter isenção de imposto. Todo mundo, a igreja vai ter que pagar imposto, os nobres vão ter que pagar imposto, o pobre vai ter que pagar imposto, o burguês vai ter que pagar imposto, né? Ninguém tinha o benefício de não pagar. Só que algumas camadas pagavam menos do que outras, né? Os pobres pagavam muito mais do que os ricos, até hoje é assim. Né? Essa é a diferença da sociedade. Aí, vocês veem que na tabela, para vocês completarem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras. E vocês têm ali 8, 1, 2, 3, 4, 8 quadradinhos. Então nem toda palavra, né, não está certinho, uma para cada um. Mas eu sei que vocês vão se dar bem. Aí lá no fim eu deixei uma atividade extra, que na verdade não é uma atividade, vai valer ponto para quem fizer.
mas quem não fizer não vai perder ponto, é um ponto extra, tá? É a mais que eu tô dando. Porque talvez fique difícil vocês entenderem como que é essa corte rica, todo esse luxo da nobreza, as revoluções e tal. Então, eu indiquei esse filme, é mais uma indicação de um filme. O filme chama Catarina Grande, é uma história maravilhosa, o filme é de 1994. Conta a história de uma rainha lá na Rússia, né? É uma história muito interessante. Quem puder ver, eu vi esse filme há muito tempo atrás, estava passando na televisão. Não sei se é fácil encontrar ele na internet ou se é difícil. Eu sei que não tem no Netflix nem em outro stream, a não ser no Globosat. Eu acho que no canal da Globo tem, tá? Por isso que às vezes passa na TV. Quem não conseguir ver esse filme da Catarina, tem o outro filme que é da Maria Antonieta, que é um filme mais novo, acho que é de 2010, 2009, tem no Netflix. Só que o da Maria Antonieta mostra o luxo da corte francesa, né? Ela nadando de dinheiro, com colar de pérola, ouro, roupa cara e tal. E é o mais interessante do filme. Esse filme da Catarina não, é um filme mais inteligente. Ele conta a história de uma mulher que era forte, que o marido morreu e ela assumiu o reino e ela governou a Rússia. Então, o da Catarina eu acho um filme mais legal. Mas se você não encontrar, não conseguir assistir, assiste o da Maria Antonieta e escreve lá a sua impressão do filme. O que eu quero ali é que vocês só escrevam pra mim o que você achou do filme. Você gostou? Aí, qual é a moral da história que você tirou? O que mais te chamou atenção? Como que você achou, né, do figurino, das roupas, do contexto, dos personagens, tá? Era isso que eu queria. Escreve com suas palavras, do seu jeito, tá? Não é nada que você vai ser prejudicado se você fizer errado, tá bom? Nem se não fizer também não vai ser prejudicado. Eu só vou dar um ponto extra para quem assistir o filme e comentar sobre ele pra mim, tá bom? Essa primeira quinzena de agosto toda é só isso, gente. Então se vocês fizeram isso semana passada, estão livres essa semana. Se vocês não fizeram, façam agora nessa. Tem muito tempo para fazer ainda, é uma coisa tranquilinha, tá bom? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo com o Paulo, tá bom? A gente está aqui para qualquer dúvida. Um grande beijo, um abraço e até semana que vem.